Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de veias, artérias ou capilares dos tecidos. O estancamento de uma hemorragia deve ser feito imediatamente, pois a perda de sangue abundante e não controlada poderá causar a morte dentro de 3 a 5 minutos. As hemorragias externas são visíveis e o sangue verte para fora do corpo. Quando as veias são atingidas, o sangue é vermelho escuro e escorre de forma contínua. Já quando uma artéria é atingida, o perigo é maior, porque geralmente o volume de sangue perdido é maior. Nesse caso, o sangue é vermelho vivo e sai em jatos rápidos e fortes. Para controlar uma hemorragia, aplique um curativo de gaze ou pano limpo e pressione firmemente no local do ferimento. Se necessitar colocar novas ataduras ou panos, não retire as anteriores, para aproveitar a coagulação do sangue. Amarre um pano ou atadura por cima do curativo, sem apertar demais, para não prejudicar a circulação. Mantenha a vítima calma, deitada e com o membro atingido um pouco elevado, evitando movimentá-la. Se continuar sangrando, comprima a artéria mais próxima. Ao comprimir, estaremos interrompendo o fluxo de sangue antes do ferimento. Não devemos tentar retirar corpos estranhos dos ferimentos, para não aumentar a hemorragia. Lembre-se de que a perda excessiva de sangue e fluidos pode levar ao estado de choque. As hemorragias internas ocorrem nos órgãos internos devido a traumatismos diretos, sem ferimentos abertos, de modo que o sangue extravasa nas cavidades internas do corpo. Os sinais externos que a vítima apresenta nesses casos são semelhantes ao estado de choque. Pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida, mucosas dos olhos e da boca azuladas, mãos e dedos arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea, sede, tontura e até mesmo inconsciência. Para socorrer uma vítima nessa situação, deite-a e eleve suas pernas acima do restante do corpo. A hemorragia interna é bastante grave e pode levar rapidamente à inconsciência, ao estado de choque ou à morte. Por isso, é importante o monitoramento constante dos sinais vitais para evitar uma parada cardiorrespiratória. Mantenha a vítima agasalhada para evitar a hipotermia e providencie socorro imediatamente. As hemorragias tendem a ser mais graves em idosos, crianças, mulheres e pessoas debilitadas. Nos casos de hemorragia nasal, sente a vítima em local fresco, afrouxe sua roupa e peça para ela respirar pela boca. Comprima a narina com os dedos por 5 a 10 minutos e coloque compressa fria ou gelada no nariz, na testa ou na nuca. Se a hemorragia não cessar, encaminhe a vítima imediatamente ao médico. É bom saber que, em casos mais graves, o sangramento de nariz pode ser sinal de traumatismo craniano. Fratura é o nome que se dá à quebra ou ruptura de qualquer osso do corpo. Deve-se desconfiar de que há fratura sempre que o membro estiver em posição anormal, com aspecto alterado ou quando houver dificuldade ou impossibilidade de movimento, com dor e inchaço. Em uma fratura fechada, as pontas do osso fraturado não perfuram a pele. O procedimento mais importante é fazer a imobilização, que sempre deve ser feita antes de movimentar a vítima, de forma a impedir que as partes se movimentem, evitando maiores danos. O ideal é deixar o membro acidentado em posição próxima ao natural. A imobilização deverá ser feita com o auxílio de talas,
que serão amarradas com ataduras ou tiras de pano não muito apertadas, em 4 pontos principais: abaixo da articulação, abaixo da fratura, acima da articulação e acima da fratura. O braço com suspeita de fratura deverá ser imobilizado, preferencialmente junto ao corpo. Essa imobilização mostra a grande utilidade de uma bandagem adequada. Na fratura aberta ou exposta, o osso fraturado perfura a pele. Nesse caso, antes da imobilização, é preciso tratar o ferimento. Para isso, controle a hemorragia e faça um curativo protetor com gaze, bandagem ou pano limpo. Em seguida, imobilize a parte fraturada aplicando talas. Movimente o membro fraturado o mínimo possível e providencie socorro especializado. Um bom recurso para imobilizar uma perna fraturada é amarrá-la na outra. Muitas vezes a vítima não apresenta fratura, mas possui entorse ou luxação, que são torceduras ou deslocamentos das articulações. Os sintomas são semelhantes aos de uma fratura interna, e os procedimentos também são os mesmos. Portanto, lembre-se, sempre que estiver em dúvida, trate como se fosse uma fratura. Um dos pontos mais importantes no atendimento de emergência é o cuidado com a coluna vertebral. Agora você vai saber por quê. A coluna é formada por vértebras, que são esses pequenos ossos separados entre si por pequenos discos. Por dentro de todo esse conjunto existe um canal por onde passa a medula. A medula é um feixe de nervos que faz a ligação do cérebro com o restante do corpo. As vértebras protegem a medula, que é extremamente frágil. A fratura da coluna vertebral é a quebra de uma ou mais vértebras, e o grande perigo está em danificar a medula. Se ela for atingida, a passagem de impulsos nervosos ficará comprometida, e a vítima poderá perder os movimentos daquele ponto para baixo. Preste muita atenção, porque este é um dos principais assuntos desse curso. As estatísticas mostram que é nessa situação que muitas vítimas de acidentes acabam morrendo ou ficando paraplégicas. É muito importante entender que, embora a vértebra esteja fraturada, a medula poderá estar intacta. O grande objetivo no atendimento consiste em evitar que a parte fraturada venha a danificar a medula. Devemos suspeitar de fratura na coluna sempre que a vítima apresentar dores nas costas ou no pescoço, formigamento e dormência nos braços e pernas, quando não conseguir se sentar ou mexer alguma parte do corpo, sempre que a vítima estiver inconsciente, sempre que o trauma tenha sido ocasionado por alto impacto, como por exemplo, queda de altura ou acidentes em velocidade, ou quando houverem múltiplos ferimentos. Nesses casos, mantenha a vítima agasalhada e imóvel, e não mexa nem deixe ninguém tocar na vítima, até a chegada do socorro especializado. Observe a respiração. Esse tipo de lesão pode provocar parada respiratória, que exigirá os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Quando houver lesão no pescoço ou suspeita de pescoço fraturado, devemos imobilizar a cabeça, com a imediata e correta aplicação do colar cervical.
Transportar pessoas com suspeita de fratura na coluna é muito arriscado. É preferível esperar o socorro especializado chegar sem mexer na vítima. Quando houver necessidade, é possível improvisar um colar cervical, esticando uma bandagem triangular para revestir uma tala de papelão. Outro meio é utilizar um cobertor enrolado formando uma proteção em torno da cabeça, conhecida por Joana d'Arc. Mantenha a vítima esticada, deitada de barriga para cima. Sempre desconfie de fratura da coluna. É o melhor meio de salvar vidas e evitar agravamentos desnecessários. A fratura de crânio é sempre um ferimento grave, pois existe a possibilidade de uma lesão do cérebro. O maior problema desse tipo de fratura é que nem sempre ela apresenta sinais visíveis. A vítima com suspeita de fratura de crânio pode apresentar lesões na cabeça, perda de sangue pelo nariz, pela boca ou pelos ouvidos, tonturas progressivas e possibilidade de perda de consciência, dores de cabeça, enjoos e vômitos, além de alterações no tamanho das pupilas. Sempre que houver a menor suspeita de fratura de crânio, providencie imediatamente atendimento especializado. Mantenha o acidentado com a cabeça levemente elevada e afrouxe suas roupas. Se houver sangramento no couro cabeludo, cubra-o com uma gaze, sem pressionar. Enfaixe a cabeça com cuidado para não comprimir áreas moles ou deprimidas. A vítima com fratura de crânio deve ser observada com frequência, pois seu quadro pode se alterar